Olá, acadêmicos, tudo bem com vocês? Estamos aqui presente nessa segunda aula ao vivo. Essa aula que é muito importante para nós, porque ontem, dia 18, foi o Dia do Químico. E nada melhor do que comemorar o Dia do Químico com uma aula de Química Orgânica, né, com o professor Lucas. Bem, pessoal, antes de chamar o professor Lucas, eu tenho alguns recadinhos para vocês. A atividade 1 e mapa, elas estão no ambiente de vocês e essa semana iniciou a atividade 2 e 3, que são as questões objetivas. Atividade mapa e atividade 1, elas têm vídeos explicativos. Esses vídeos explicativos estão na sala do café e os links estão em vídeos extras. Não deixe de ir lá nesse ambiente e verificar esses vídeos. Além disso, na terça-feira, dia 17, o professor deixou gravado para vocês uma explicação de algumas questões objetivas e ele retomou a explicação da atividade mapa e atividade 1. Então, não deixe também de ver essa aula ao vivo. São 50 minutos de explicações de questões. São um momento precioso para vocês, principalmente nessa disciplina de Química Orgânica. Bem, lembrando também que a atividade 1 e mapa, eles têm um formulário próprio para vocês realizarem. Então, vai lá no material da disciplina, baixem esses documentos para vocês poderem realizar essas atividades. Sem mais, vou chamar o professor Lucas para iniciar essa aula ao vivo, nossa segunda aula ao vivo, né, professor Lucas? Isso mesmo, Andressa. Boa noite, pessoal. Boa noite, Andressa. Tudo bem com vocês? Feliz Dia do Químico para nós, né? Um dia tão especial para a nossa área, para a nossa formação. E, como a Andressa falou, nada melhor do que comemorar estudando um pouquinho sobre química orgânica. E hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante do nosso conteúdo, que é a parte de isomeria, onde nós vamos analisar as diferenças estruturais e de propriedades físico-químicas de diferentes compostos orgânicos. Vou compartilhar minha tela com vocês. Só dá um ok para mim se está tudo certo, fazendo favor, Andressa. Tudo certo, professor, pode continuar a sua aula. Só lembrando também que hoje é um feriadão, então você que está aí assistindo a nossa aula ao vivo, que orgulho de vocês. Bem, professor, bom aproveitamento da sua aula. Qualquer coisa, estou aqui. Muito obrigado. Então, vamos lá, pessoal. Hoje, como eu falei para vocês, o assunto da aula é estereoquímica, que é uma parte da isomeria. Não sei se vocês se recordam do que é isomeria. Geralmente é um conteúdo estudado no terceiro ano do ensino médio. Então, pode ser que não seja novidade para vocês, mas é um fenômeno que está presente em moléculas orgânicas quando elas possuem a mesma fórmula molecular, né, a mesma quantidade de átomos de carbono, de hidrogênio e também de heteroátomos, se for o caso da molécula, só que elas possuirão uma estrutura distinta e também propriedades físicas bem diferentes entre si. Aqui eu trouxe para vocês um recorte do livro didático da disciplina que traz uma espécie de fluxograma mostrando a relação entre as áreas da isomeria. Então, nós temos a isomeria propriamente dita, que se divide em duas áreas principais, que é a isomeria plana ou constitucional e a isomeria espacial ou estereoquímica ou estereoisomeria. A estereoisomeria, por sua vez, vai se subdividir em duas outras áreas, que é a isomeria geométrica e a isomeria óptica, que aí entra o conceito de quiralidade. E de acordo com o tipo de isomeria óptica, nós podemos ter a distinção entre enantiômeros ou enantiômeros, dependendo da literatura que nós utilizarmos como base para estudar esses compostos, ou os diastereoisômeros, que são outros tipos de compostos que existem entre isômeros ópticos, ok? Então, vamos falar brevemente da isomeria constitucional e da isomeria geométrica, e o nosso foco mesmo vai ser na isomeria óptica, nessa disciplina. Começando, então, pela isomeria constitucional. Como eu falei para vocês, ela também pode aparecer em algumas literaturas como isomeria plana.
Nesse caso, os compostos orgânicos apresentarão a mesma fórmula molecular, só que eles vão se diferenciar um do outro pela estrutura plana desse composto. Eu trouxe aqui 2 exemplos para a gente praticar essa ideia. Aqui nós temos o butano e o isopropano. Se a gente for olhar a contagem de carbonos e hidrogênios, nos 2 casos a gente vai obter a mesma fórmula, a mesma quantidade. Então as 2 moléculas possuem 4 átomos de carbono e 10 átomos de hidrogênio. Porém, vocês conseguem observar pela representação da fórmula estrutural desses compostos que são moléculas completamente diferentes, que possuem nomes diferentes. E isso ocorre porque sua estrutura plana é distinta. Tá? Então, o que está mudando de uma molécula para outra? Quando a gente representa a cadeia do butano e do isopropano. Aqui nós temos, no primeiro caso, uma molécula com uma cadeia carbônica aberta e normal, certo? Agora, aqui no isopropano, eu tenho uma cadeia ramificada, onde esse grupo aqui é uma ramificação. Então, uma cadeia ramificada. Vou colocar assim para abreviar. Quando eu tenho um caso de 2 compostos orgânicos que possuem a mesma fórmula estrutural, a mesma fórmula molecular, mas diferem na classificação da cadeia carbônica, nós vamos chamar eles de isômeros de cadeia, ok? Então, nós dizemos que o butano e o isopropano são isômeros de cadeia, que eles vão ter essa condição sendo respeitada. É só para normal e ramificada? Não. Sempre nas classificações opostas de cadeia, a gente pode ter esse tipo de isomeria. Vamos pensar numa cadeia com ligação simples ou dupla entre carbonos. Um isômero só tem ligações simples entre carbonos, o outro isômero vai ter pelo menos uma ligação dupla, mas eles têm a mesma fórmula molecular. Eles também serão isômeros de cadeia, tá? Uma cadeia saturada, que só tem ligação simples, e uma cadeia insaturada, que tem uma ligação dupla entre carbonos. Pode ter também uma cadeia aberta e outra fechada. Geralmente vai acontecer com isômeros que têm compostos cíclicos, tá? Então, se a cadeia é aberta, as extremidades desses carbonos, que são os carbonos das pontas, estão livres. Agora, na fechada, não. Se isso aqui se ligasse, por exemplo, aí sim eu teria uma cadeia fechada, que é formada por um ciclo ou por um anel. E quando isso ocorre, eu também posso ter tipos de isômeros de cadeia diferentes, ok? Uma outra possibilidade para isomeria constitucional é essa do segundo exemplo que eu trouxe para vocês no material, que ocorre entre o etanol e o metoximetano, que também é chamado de éter metílico, segundo a nomenclatura usual dos éteres, né? Percebam que a fórmula molecular deles é a mesma. Tem 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio nos 2 casos. Porém, são compostos completamente diferentes. Como que a gente vai relacionar os dois? De acordo com a diferença entre a função orgânica oxigenada. O etanol tem uma hidroxila ligada a um carbono saturado, um carbono que só faz ligação simples. Então, ele pertence ao grupo funcional álcool. Agora, o metoximetano tem um oxigênio se comportando como um heteroátomo, ou seja, cortando as ligações entre os carbonos, que são a sequência principal da cadeia carbônica. Então, nós temos o que nós chamamos como grupo funcional éter. Quando eu tenho compostos com a mesma fórmula molecular, só que funções orgânicas diferentes, eu vou ter o que nós chamamos de isomeria de função. São os 2 únicos tipos de isomeria constitucional, professor? Não. Na isomeria constitucional, nós estudamos 5 tipos. A isomeria de cadeia, a isomeria de função, a isomeria de posição, a metameria e a tautomeria. Aí cada um tem os seus detalhamentos, né? Aqui eu trouxe mais para dar uma pincelada e a gente retomar alguns conceitos sobre esse tipo de isomeria. Mas então a diferença se encontra na estrutura plana dos compostos. Eles vão ter algo que vai diferir um do outro, certo? Mas a fórmula molecular precisa ser a mesma, é uma regra para a isomeria. Falando agora sobre a estereoisomeria ou estereoquímica, as variações entre os átomos entre as moléculas, serão perceptíveis
olhando para o arranjo espacial dos átomos que compõem essas moléculas. E, novamente, elas vão ter duas subdivisões. Pode ser a isomeria geométrica ou a isomeria óptica. A isomeria geométrica, pessoal, vai ser um caso onde eu preciso de duas condições para que haja esse tipo de isomeria. A primeira, eu preciso que a minha molécula orgânica tenha um impedimento rotacional. Isto é, ela tem alguma dificuldade, alguma coisa interna dela que dificulte a rotação, a mudança dos seus átomos ligantes. E o que pode promover um impedimento rotacional para uma molécula? Duas coisas. Uma ligação dupla entre carbonos, tá? Que daí vai dificultar esse processo de rotação desse átomo de carbono em relação aos seus ligantes. E uma cadeia fechada, porque daí eu não consigo rotacionar um átomo de carbono ou uma ligação sem mexer nas outras, tá? Então isso vai gerar um impedimento rotacional para a minha molécula. São essas duas condições, ligação dupla entre carbonos e cadeia fechada. Aí a outra condição que eu preciso respeitar para ter isomeria geométrica é que os meus átomos que estão ligados aos carbonos que fazem a ligação dupla ou aos carbonos que estão dentro da cadeia fechada do ciclo ou do anel sejam ligantes diferentes. Olha as condições que eu coloquei aqui no slide para vocês. Do primeiro caso, nós podemos fazer essa síntese aqui, ó. Dois átomos de carbono fazendo uma ligação dupla. Eu só vou dizer que eles são isômeros geométricos se o grupo R1 e o grupo R2, que estão ligados ao carbono da esquerda, que eu vou chamar de carbono 1, forem diferentes. Da mesma forma, o grupo R3 e o grupo R4, que estão ligados ao nosso carbono, que eu vou chamar de carbono 2, também precisam ser diferentes para que haja isomeria geométrica. Então, a nossa relação de diferença tem que ser entre os dois ligantes do mesmo carbono. Agora, nada impede, por exemplo, do grupo R1 ser igual ao grupo R3. Isso é possível? Não vai influenciar na isomeria. Ele só não pode ser igual ao R2, que é o que está ligado ao mesmo átomo de carbono que ele. E aí tem uma nomenclatura bem conhecida e bem estudada, que é a nomenclatura cis e trans. Ela vai considerar a posição dos substituintes que têm uma certa igualdade entre si. Então, quando eu tenho substituintes ou grupos ligantes iguais do mesmo lado, eu vou dizer que o meu isômero geométrico é o isômero cis. Agora, se esses substituintes iguais estiverem em lados opostos da minha molécula, eu vou ter o isômero trans. Para a gente definir se eles estão em lados iguais ou opostos, pessoal, eu sempre traço aqui uma espécie de linha entre esses dois carbonos que fazem a ligação dupla, tá? E aí a gente consegue visualizar perfeitamente os dois lados, né? O lado de cima, que é esse aqui, e o lado de baixo, que é esse aqui. Olhem para essa molécula do 2-penteno. Nesse caso aqui do 2-penteno, pessoal, conseguem perceber que os meus ligantes iguais, substituintes iguais, são os hidrogênios. Nessa primeira aqui da esquerda, eles não estão do mesmo lado? Os dois estão no lado de cima? Se os substituintes iguais estão do mesmo lado, nós vamos dizer que esse é o isômero geométrico cis. Então, na nomenclatura desse isômero, eu preciso colocar o termo cis na frente para dizer isso aí, que é o cis 2-penteno. Agora, traçando essa mesma que nós fizemos e comparando onde os hidrogênios estão, nós conseguimos perceber que eles se encontram em lados opostos da molécula. Portanto, é o nosso isômero trans, certo? Ah, mas e o resto da molécula? Ó, aqui nós temos um metil e aqui nós temos um etil. São iguais? Não. Por isso a gente não considera. A gente vai classificar se é cis ou se é trans de acordo com o que a gente vê de igualdade, que no caso desse exemplo é o hidrogênio. Então vamos agora para o segundo caso de isomeria geométrica, que vai acontecer quando eu tenho uma cadeia carbônica fechada. E esses dois átomos de carbono, pelo menos, né, precisam ter os substituintes que têm essa distinção. Então, aqui, ó, esse carbono que eu vou chamar de carbono 1, que é o carbono da esquerda. Os seus dois átomos ligantes, que estão representados pelas letras A e B, precisam ser diferentes. Não podem ser iguais. Se fossem iguais, não teria isomeria geométrica na molécula, tá? Por conta dessa possibilidade de rotacionar e de mudar a estrutura. Agora, nesse carbono 2, é a mesma coisa. O X e o Y, que são os grupos ou átomos ligantes que estão ligados a ele, precisam ser diferentes, ok? Mas nada impede do A ser igual ao X. Isso pode. Só não pode ser igual a B. Da mesma forma, o Y pode ser igual ao B.
Ele só não pode ser igual ao X, ok? E aqui tem essa mesma regra do cis e do trans. Só que na representação que eu trouxe no exemplo, nós utilizamos a ligação tridimensional, né? Quando eu sempre represento um tracinho, vale lembrar que isso é uma ligação covalente simples no plano da minha molécula. Agora, quando eu tenho um triângulo, que é o caso do OH, do CH3 aqui, é uma ligação na frente do plano, tá? Então, é uma ligação que está vindo para frente. Enquanto esse tracejadinho, que aparece aqui ó, na hidroxila em azul, é uma ligação tridimensional atrás do plano da molécula. E essa aqui é no plano. Ok? Essa é a diferença, mas as três são ligações covalentes simples, compartilhamento de um par de elétrons. Só vai mudar a relação do plano, que é por conta da molécula, da versão tridimensional dela, né? Que a gente usa essa representação. Então, ó, quando os ligantes iguais, no caso aqui, a gente não consegue perceber quais são esses ligantes iguais, mas nós sabemos que o carbono faz 4 ligações. Esse carbono aqui e esse carbono aqui, ó, eles estão com essa condição de igualdade. Por quê? Porque um deles vai ter o quê? Três ligações, né? Uma com esse carbono, uma com esse e outra com esse aqui, que é o metil. E a quarta ligação vai ser de um hidrogênio. Então, se o metil está para frente do plano, esse hidrogênio vai ser uma ligação atrás do plano. E aqui, mesma coisa. Se a hidroxila está para frente do plano, nós vamos ter um hidrogênio atrás do plano. Deixa eu colocar a representação correta para vocês, só para não termos erros aqui. Então, o do hidrogênio seria uma ligação assim, e aqui é a mesma coisa, ó, o hidrogênio. Quem que é o nosso grupo igual? O hidrogênio. Eles não estão no mesmo lado? Ou seja, os dois para trás do plano? Então, ele vai ser o nosso isômero cis. Por isso que no nome do composto, que é o 4-metilciclohexanol, eu vou colocar cis 4-metilciclohexanol. Aqui, gente, a ideia é qual? Ó, nesse carbono, o hidrogênio está para trás do plano, só que aqui a hidroxila está para trás. Se ela está para trás, não tem como dois átomos estarem para trás. O outro tem que vir para frente, que é o hidrogênio que não está aparecendo aqui. Tá vendo que um está para trás e o outro está para frente? Então, eles estão em lados opostos. Por isso, ele vai ser o isômero trans. E aí, o nome se torna trans 4-metilciclohexanol. Então, essa é a isomeria geométrica, a primeira forma de isomeria espacial. Agora nós vamos falar sobre a isomeria óptica. E o conceito central da isomeria óptica é o de quiralidade. Uma molécula quiral é aquela que não é sobreponível à sua imagem especular. Gente, entendam imagem especular como se fosse uma representação espelhada da molécula, tá? Como se a gente pegasse a molécula e colocasse ela de frente para um espelho. A figura que aparece dessa molécula no espelho nós vamos chamar de imagem especular, ok? E essa ideia de ser sobreponível ou não, basicamente é a gente tentar sobrepor essa imagem especular na molécula. E aí, pessoal, nós temos dois casos. O caso onde o nosso objeto, que no caso é uma molécula, tem uma imagem especular que é sobreponível a ele. Aí, nesse caso, não vai ser quiral, ele vai ser chamado de aquiral. E tem o caso onde o nosso objeto tem sua versão espelhada e a versão espelhada dele não é sobreponível, tá? Percebam aqui na nota musical, se eu for tentar sobrepor a imagem ao objeto, não vai dar a mesma coisa, tá? Não fica algo simétrico. Então, ela se torna um objeto quiral. No caso da molécula, essa é a ideia, ó. Aqui nós temos um átomo de carbono com 4 ligantes distintos. Quando a gente coloca ele representado no espelho, ele vai ficar mais ou menos assim, que é a imagem especular dele. Se eu for tentar transpor essa imagem especular sobre a molécula, sobrepor uma na outra, não vai rolar. Ah, mas os ligantes de cima e de baixo vão bater. Tá, eles ok, mas os outros não. Tá vendo que aqui, ó, o azulzinho com o laranja não bateu. Pensa que eles são grupos distintos. Se eu não consigo sobrepor, não gera a mesma coisa, eu vou ter uma molécula quiral. E aí, o que a gente coloca na química como uma molécula quiral? É aquela que possui um átomo de carbono ligado a 4 ligantes ou grupos distintos.
tá? E ele recebe o nome de centro assimétrico ou centro quiral da molécula. No caso, esse átomo de carbono vai ter esse nome específico. Um exemplo bem prático que eu sempre gosto de usar quando eu vou falar sobre isomeria óptica e essa ideia de imagem especular, ser sobreponível, é utilizar as nossas mãos, tá? Vamos pensar, essa é a minha mão. Se eu for representar a minha mão na forma espelhada, tenho a outra mão aqui. Mas elas são idênticas, olhando assim, espelhadamente. Mas eu consigo sobrepor a imagem especular, que é essa mão daqui, sobre a mão que é o objeto real? Ó, não bate. Certo? Olhem a posição dos dedos. Não está batendo. Então, a gente pode dizer que a nossa mão é um centro quiral. É algo que tem quiralidade. Certo? Então, esse é o nosso conceito central aqui para a isomeria óptica. E aí nós vamos ver alguns casos de isômeros que têm 1, 2 ou mais centros quirais. Começando com o mais simples, que é quando o isômero possui apenas um centro quiral, que também recebe o nome de centro assimétrico. Sempre que eu tenho um único centro quiral, pessoal, na molécula, que é um átomo de carbono com 4 ligantes diferentes, eu vou ter um par de estereoisômeros. Esse é um outro termo-chave para vocês guardarem no coração de vocês. Um estereoisômero, gente, é um isômero que é imagem especular de outro, porém, essa imagem especular não é sobreponível. Olhem o caso aqui do 2-bromobutano. Aqui na imagem tá a versão espelhada dele, tá? Como se essa molécula estivesse se olhando no espelho. A gente representou a versão espelhada dela. E se eu pegar essa versão espelhada e tentar sobrepor a versão real da molécula? Não vai casar, não vai bater, tá? Porque, ó, no lado esquerdo nós teremos a molécula real com esse grupo, que é o grupo etil, e a molécula espelhada com o hidrogênio. No lado direito, a molécula real com o hidrogênio, a molécula espelhada com o etil. Percebam que não é compatível? Então, a gente diz que essa imagem especular é não sobreponível à minha molécula real. Portanto, eu posso afirmar que essas duas representações que eu fiz são estereoisômeros, que é o primeiro tipo de isomeria óptica que existe. Ok? Esses estereoisômeros são enantiômeros. Esses enantiômeros vão receber uma nomenclatura específica, que é a mais comum, né, uma das possibilidades, que é a que eu mais gosto de utilizar, que é a do sistema RS. Basicamente, nós vamos chamar um desses enantiômeros de rectus e o outro de sinister. O rectus é representado pela letra R maiúscula e o sinister pela letra S maiúscula. Qual que é a ideia de cada um, pessoal? A relação do rectus com o sinister se encontra no lado que ele vai desviar a luz plana polarizada. Daqui a alguns slides eu vou explicar mais ou menos como funciona esse desvio da luz plana polarizada pelo enantiômero. Mas já adianto para vocês que é o critério de diferenciação de um enantiômero do outro, tá bom? Eles vão se distinguir um do outro pela variação do desvio da luz plano polarizada, da forma com que eles interagem com essa luz. Basicamente, gente, o enantiômero rectus vai desviar a luz plano polarizada para a direita, enquanto o enantiômero sinister desvia a luz plano polarizada para a esquerda. Para eu saber quem desvia para a direita ou para a esquerda, eu preciso ter um polarímetro e um polarizador, tá? Todo o equipamento para fazer isso experimentalmente. Mas existe uma forma de só olhando para a minha molécula e observando a conectividade entre os átomos, já definir quem que é o rectus e quem que é o sinister. Eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer isso para atribuir essa nomenclatura. Nós temos alguns passos para isso. O primeiro passo seria classificar os átomos ou os grupos ligados diretamente ao carbono quiral em ordem de prioridade. E essa prioridade, pessoal, também tem algumas regrinhas. A prioridade máxima é o átomo com o maior número atômico diretamente ligado ao carbono, tá? Então, isso vocês vão precisar consultar a tabela periódica. Quem tem o maior número atômico é o grupo de maior prioridade. Se houver empate, considera-se a prioridade dos demais átomos do substituinte. Se, por exemplo, tem aqui, no caso, o carbono quiral
ele está ligado de um lado a um carbono e do outro a outro carbono. Aí eu vou olhar quem que está ligado a esse carbono, tá? Então aqui, ó, hidrogênio. Aqui vai que é um oxigênio. Então esse grupo vai ter prioridade, porque o número atômico do oxigênio é maior do que o do hidrogênio, tá bom? Então isso aqui vai ter uma prioridade maior do que o outro. Só um exemplo genérico para vocês perceberem essa segunda regra. Em caso de ligações duplas ou triplas no substituinte, elas são tratadas como duas ligações simples com um átomo envolvido, tá? Então a gente tem que analisar toda essa questão da conectividade, mas essa parte das duplas ou triplas não é muito comum de aparecer. É mais comum as duas primeiras aqui, tá? Olhando aqui para a molécula que a gente estava falando anteriormente, né? Deixa eu apagar isso aqui para tirar esses desenhos para não atrapalhar a gente. Quando a gente olha para a molécula que estávamos tratando no slide anterior, quem tem maior número atômico aqui é o bromo. Então, ele vai ser a nossa prioridade. Ele vai ser o átomo enumerado como 1. Depois, temos carbono, carbono e hidrogênio. O número atômico do carbono é maior que o do hidrogênio, tá? Então, nossa prioridade vai ser um dos dois do carbono. E a gente já sabe que o hidrogênio é a última. Agora, como que eu vou definir que esse é o 2 e esse é o 3? Eu vou olhar os próximos átomos. Então, quem que está na sequência? É outro carbono. E aqui? Quem está na sequência? Hidrogênio. Quem ganha? Carbono. Por isso, esse é o grupo 2 e esse é o grupo 3. Tá? E quando eu representar a molécula espelhada, eu também vou ter essa mesma relação. Então, essa é a nossa primeira regrinha. Em seguida, nós vamos desenhar a molécula com o grupo de menor prioridade na posição para trás e traçar uma seta indo do substituinte de maior prioridade para o de segunda maior prioridade. Tá? Então, o nosso quarto grupo obrigatoriamente tem que estar para trás do plano, então ele tem que estar com esses risquinhos na representação da molécula. No caso, é o hidrogênio, que é o nosso quarto grupo, por isso que ele está para lá. E nós vamos traçar uma sequência, ó, do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4. Se o grupo de terceira prioridade estiver para trás, ele deve ser trocado com o grupo de prioridade 4, porque o grupo de menor prioridade deve estar para trás do plano, que é o que eu acabei de falar para vocês. Então aqui, ó, se porventura eu tiver representado dessa forma, eu vou ter que trocar o hidrogênio de posição com o metil, porque o grupo de menor prioridade tem que vir para trás do plano, tem que estar com os risquinhos, tá bom? Continue traçando as setas, e aí a seta do grupo 1 para o 2 pode passar por cima do grupo 4, mas nunca por cima do grupo 3. Então eu não posso fazer isso aqui, por exemplo, ó, na minha sequência tem, ó, do 1 para o 2, eu preciso fazer isso aí, tem que ligar, mas eu não posso seguir esse caminho, do 1 passando pelo 3, depois para o 2, depois voltando para o 3 e indo para o 4. Não dá, não posso atravessar. Então eu tenho que seguir um caminho onde eu consiga passar pelo grupo 4 ou nem precise passar pelo grupo 4, como é o caso do slide anterior. Ó, se eu for contar, deixa eu ver daqui que eu tinha representado, né? Aqui nem precisa passar pelo 4. Se eu for seguindo essa seta na sequência, ó, do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4, eu nem preciso passar atravessando nenhum grupo. Tem problema? Não, desde que seja o grupo 4 que eu vou atravessar por cima, igual está sendo representado nessa imagem aqui. Agora eu não posso atravessar nunca o grupo 3, certo? Tranquilo até aqui, pessoal? Vamos seguindo então. Se as setas indicarem o sentido horário, que é o mesmo sentido do nosso relógio, o enantiômero apresenta a configuração R. Agora, se o sentido for anti-horário, o meu enantiômero apresenta a configuração S. Então é assim que a gente vai definir quem é o rectus e quem que é o sinister. Se o sentido das setas for o sentido horário, que é o mesmo do relógio, vai ser o R. Ó, a sequência do 1 para o 2, do 2 para o 3 e depois do 3 para o 4. Percebam que a seta está vindo assim. Não é o nosso sentido horário, o sentido do relógio. Então, eu vou dizer que é o enantiômero R. Agora, a imagem especular dele, o que está acontecendo? Ó, essa outra versão. Ele vai do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4. Então, ele está seguindo um sentido anti-horário, o sentido contrário ao sentido do relógio. Portanto, nós diremos que esse enantiômero é o enantiômero
S. E é assim que a gente vai conseguir definir a nomenclatura. Olha o exemplo do 2-bromobutano, pessoal, que temos aqui. Se eu for colocar a prioridade, 1, 2, 3, 4. Essa é a molécula real. Então, vem para cá e para cá. Qual que é o sentido? Horário ou anti-horário? Sentido anti-horário. Se é o sentido anti-horário, é o enantiômero S. Portanto, no nome desse composto, eu vou colocar um S na frente, de sinister, para simplificar. Agora aqui, mesma ideia. Prioridade 1, 2, 3, 4. Vamos traçar as setas do 1 para o 2, do 2 para o 3 e do 3 para o 4. Seguindo as setas, elas estão seguindo um sentido horário. Então, vai ser o nosso enantiômero rectus. Portanto, no nome eu coloco R2-bromobutano. Tá? É bem parecido da forma que a gente fez lá da geométrica, do cis e do trans, que eu só coloco cis ou trans na frente do nome. Só que agora eu preciso analisar essa ordem dos ligantes. Beleza? Propriedades dos enantiômeros, gente. As propriedades físicas do enantiômero rectus e do enantiômero sinister sempre vão ser as mesmas. Então, se a gente for olhar ponto de ebulição, que é a temperatura na qual ele vai mudar do estado líquido para o estado gasoso. Ponto de fusão, que é a temperatura na qual ele muda do estado sólido para o estado líquido. Densidade, índice de refração, solubilidade em determinado solvente. Os valores numéricos sempre serão os mesmos para os dois enantiômeros. Só que eles vão mudar, se diferir na maneira com que eles interagem com a luz plano-polarizada. E a gente percebe isso fazendo experimentalmente, né, um experimento no polarímetro. Então, o polarímetro, pessoal, é esse dispositivo que eu coloquei aqui. Ele é como se fosse um tubo, onde ele possui 2 polarizadores e um outro dispositivo que vai medir o grau de desvio, né, a intensidade desse desvio da luz polarizada. Basicamente, aqui eu tenho uma fonte luminosa, que eu coloquei uma lâmpada como exemplo, e ela está emitindo a luz para todas as direções, todos os sentidos. Quando ela passa pelo polarizador, que é como se fosse um filtro que está dentro do polarímetro, essa luz vai ficar polarizada em um único plano, tá? Ela vai estar se propagando em um único plano. A gente vai dizer que essa luz está plano polarizado por conta disso. E aí, pessoal, quando ela entrar em contato com uma solução da amostra que estará dentro do polarímetro, essa luz, que já está polarizada para uma direção, aqui está sendo representada na imagem com uma posição vertical, ela vai ser desviada, podendo ser para a esquerda ou para a direita. Tá? Um dos enantiômeros vai desviar para a esquerda, o outro vai desviar para a direita. E elas vão desviar na mesma proporção, ou seja, se um enantiômero desviou a luz 15 graus para a esquerda, o outro vai desviar a luz 15 graus para a direita. Se for 30 para a esquerda, o outro vai ser 30 para a direita. Beleza? Isso para uma mesma molécula. E aí eu tenho um dispositivo dentro do polarímetro que a gente chama de analisador, que vai fazer a análise desse desvio, do ângulo de desvio da luz para saber o grau que foi feito. Tá bom? Então, basicamente é isso. Eu polarizo a minha luz, ela vai estar sendo indicada em uma posição, né, polarizada em um único plano, só que quando ela está em contato com a solução da minha amostra, que é o meu isômero, ele vai desviar ela para a esquerda ou para a direita, em um determinado grau. E aí, pessoal, quando eu desvio a luz no sentido horário, eu vou chamar esse desvio de dextrorotatório, que é representado pela letra D ou pelo sinal de mais. Um exemplo aqui, nós temos a molécula de 2-metil-1-butanol. Percebam que aqui eu vou ter um carbono quiral, tá? Esse é o meu centro quiral. Ele está ligado a um metil, que aqui é o meu CH3, a esse grupo aqui, a um hidrogênio e a esse grupo aqui, que é um grupo etil, tá? Então ele tem 4 ligantes diferentes. E experimentalmente verificou-se que esse carinha aqui, com essa configuração, vai desviar a luz no sentido horário. Então, ele vai ser representado pelo sinal de mais, que é o mais comum de aparecer, tá? Mas poderia ser o D aqui.
Quando eu desvio no outro sentido, que é o sentido anti-horário, eu vou chamar esse enantiômero de levorotatório, que é representado pela letra L minúscula ou pelo sinal de menos, sinal negativo. Então, olha a diferença, pessoal, de um para o outro. Agora aqui, ó, eu tenho esse carinha e ele está com sinal de menos, por quê? Ele faz esse desvio da luz para outro sentido, ok? Para saber quem é o levorotatório e quem é o dextrorotatório, eu só consigo definir experimentalmente. Não existe uma relação tão firme, tão sólida, para dizer que o recto sempre vai ser o levorotatório, o sinistro sempre vai ser o dextrorotatório. Não, tá? Essa definição do rectus e do sinister a gente faz utilizando aquelas regrinhas que eu acabei de explicar. Agora, para saber se é o L, o menos, D ou mais, experimentalmente para conseguir determinar certinho, tá bom? Agora vamos falar sobre isômeros que apresentam mais de um centro quiral. Nesse caso, pessoal, eles podem existir como diasterisômeros. Diasterisômeros, basicamente, são isômeros que não são a imagem especular do outro, tá? E aí, para a gente saber quantos centros quirais o composto possui, nós vamos analisar a molécula como um todo, como é o caso aqui do 2,3 de bromopentano, e vamos ver quais são os átomos que estão ligados aos átomos de carbono. Isso nós podemos seguir aqui, ó. Nesse da extremidade, nós temos um CH3. Aqui, CH2. Aqui, CH. Aqui, CH. E aqui, CH3. Pessoal, vocês concordam comigo que os únicos átomos que podem ser carbonos quirais são esse e esse? Por que os outros não? A Siri respondendo para mim. Os outros não podem porque eles possuem átomos iguais ligados a esse carbono. Aqui eu tenho 3 hidrogênios, aqui eu tenho 2 hidrogênios, aqui eu tenho 3 hidrogênios. E eu não posso ter esse critério de igualdade. Eu tenho que ter 4 átomos ou grupos distintos. Esse aqui pode porque eu tenho um hidrogênio, um bromo para baixo. Aí esse grupo aqui na esquerda e esse grupo grandão para a direita. Esse é a mesma coisa. Um bromo para a direita, um hidrogênio para baixo, um metil para cima e esse grupo todo para a esquerda. Tá? Então nós temos 2 centros quirais nessa molécula, que é o que eu representei aqui com as setinhas para vocês. Para a gente definir a quantidade de estereoisômeros que a gente vai conseguir obter e representar a partir desse isômero que tem mais de um centro quiral dessa molécula, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer a regrinha do 2 elevado a n, em que n é o número de centros quirais da molécula. Nesse caso, nós temos 2 centros quirais, esse átomo de carbono aqui e esse átomo de carbono aqui. Como n é igual a 2, eu vou ter o quê? 2 ao quadrado, que é igual a 4. Portanto, pessoal, o número de estereoisômeros que eu consigo obter a partir dessa molécula aqui que tem 2 centros quirais é 4. Sempre vai ser o dobro, tá bom? Nesse caso aqui. Então, essa é a nossa regrinha que vai ser aplicada para todo composto que tem isomeria óptica, com mais de um centro quiral. Porque assim, se tem um centro quiral, é o quê? 2 elevado a 1, que é 2, tá bom? Então, eu tenho 2 estereoisômeros, que no caso vão ser os 2 enantiômeros. Um vai ser o R, o outro vai ser o S. Agora aqui, pessoal, é um pouquinho diferente. Por quê? Olhem as possibilidades. Representando a primeira molécula. Ó, coloquei aqui as ligações explicitei, né, esses 2 átomos de carbono e coloquei os substituintes deles. Agora fica mais evidente que eles são carbonos quirais, porque os 4 ligantes diferentes aqui em cada um. Se a gente for representar as versões espelhadas deles, nós temos essas possibilidades, tá bom? O que eu alternei? Coloquei os hidrogênios aqui, os 2 para trás e os 2 bromos para frente. Agora aqui eu alternei, coloquei bromo para trás, hidrogênio para frente, bromo para frente, hidrogênio para trás. E a versão espelhada. Aí, pessoal, quando eu tenho a molécula A e a molécula B para comparar, e a molécula C e a molécula D, eles não são uma versão espelhada da outra, a imagem especular? Se eu for tentar sobrepor uma na outra, não vai dar a molécula total. Então, quando eu tenho a imagem especular
e ela não se sobrepõe à molécula real, eu tenho o que eu chamo de enantiômeros, que nós vimos anteriormente. Então, eu digo que A e B são enantiômeros, assim como C e D. O D é a imagem especular do C, só que ela não é sobreponível. Se eu for tentar sobrepor o D no C, vejam aqui, ó, o hidrogênio e o bromo não vão bater, assim como o restante da molécula. Agora, o A com o C e o A com o D vão ser o que a gente chama de diasterisômeros. Perdão. Por que eles recebem essa nomenclatura? Porque percebam que um não é a imagem especular do outro. Olha aqui a conectividade do A. Está o hidrogênio para trás e o bromo para frente. Se eu for representar assim, é a imagem especular? Olha os cantos. Não. Um não é a imagem especular do outro. Então, eles são diasterisômeros. Da mesma forma, A com o D são diasterisômeros porque o D não é a imagem especular do A. O mesmo pode ser dito sobre o B e o C e o B e o D, tá? O C não é a imagem especular do B. O D também não é a imagem especular do B. Então, eles são chamados de diasterisômeros. Ok? Entenderam esse conceito? Esse conceito é muito importante. E aí, pessoal, o número de enantiômeros que nós iremos obter a partir dessa relação entre os centros quirais vai ser 4. Vai ser o A, o B, o C e o D. Mas se eles são enantiômeros ou diasterisômeros, nós precisaremos avaliar desenhando essas estruturas e avaliando essas relações, tá? Só para reforçar, então, se o composto for a imagem especular do outro e for não sobreponível, ele vai ser chamado de enantiômero. Agora, se o composto não for imagem especular do outro, ele vai ser chamado de diasterisômeros. Reforçando o ponto principal, eles precisam ter a mesma fórmula molecular, tá? Os mesmos átomos estão formando a molécula, só estou mudando o quê? Para onde está indo a ligação, se está para frente do plano, se está atrás do plano, ok? Isso que vai variar, que eu chamo de conectividade entre os átomos. Então, para finalizarmos a nossa aula, nós vamos ver o caso, que é um caso bem específico, na verdade, de isômeros aquirais com um centro quiral. Ou seja, é um isômero, um composto que tem um carbono quiral, um carbono que tem 4 ligantes distintos, porém, acontece alguma coisa no interior da molécula que faça com que ela seja opticamente inativa. Isso quer dizer o quê? Que ela não tenha alteração quando ela estiver em contato com a luz plano polarizada. Então, se essa molécula fosse utilizada no polarímetro, vamos voltar aqui. Se ela estivesse aqui dentro, é uma solução dela que está preparada aqui, e a luz plano polarizada chegasse aqui na posição vertical, ela não sofreria nenhum desvio, nem para a esquerda nem para a direita, passando pela solução com esse composto, que é a nossa amostra, tá bom? Por quê? Ele é opticamente inativo, ele não vai alterar a direção da luz plano polarizada. Como que eu vou identificar? Como que eu vou chamar um composto que tenha isso? Vou chamar ele de composto meso, ou mesocomposto, tá? E isso acontece porque dentro da molécula vai existir um plano de simetria. Basicamente, pessoal, se eu for traçar uma linha cortando a minha molécula, que é o caso do ácido tartárico, o exemplo mais comum para esse tipo de composto. Se eu for traçar aqui essa linha, não é uma versão exatamente espelhada da outra? O que tem em cima e o que tem embaixo? E aqui eu nem estou falando da representação dos enantiômeros. Eu estou comparando a molécula inteira, porque o ácido tartárico é tudo isso aqui, tá? Toda essa molécula. Não conseguem perceber essa igualdade? Os mesmos ligantes diferentes do carbono de cima são os do carbono de baixo. E aqui eles estão como se fossem espelhados, como se tivesse um espelho no meio da molécula. Por isso, nós dizemos que a molécula tem um plano de simetria em seu interior. E aí, quando existe esse plano de simetria, esse composto vai ser opticamente inativo, apesar de existir o carbono quiral. Por quê? Aqui eu tenho 2 carbonos quirais. Eu tenho, para esse carbono, né, o grupo carboxila aqui em cima, o grupo hidroxila aqui na direita, o hidrogênio na esquerda e toda essa galera para baixo.
E se eu for pensar nesse outro carbono, é a mesma coisa. Só que eles possuem esse eixo de simetria dentro da molécula que vai inativar o comportamento óptico, né? A interação dela com a luz plano polarizada. Certo, pessoal? Então, era isso que eu tinha preparado para vocês hoje. Espero que a aula tenha sido proveitosa para vocês, que vocês tenham conseguido sanar as dúvidas que vocês tinham em relação a esse conteúdo. Eu sei que é um conteúdo um tanto complexo, porque envolve bastante conceito, bastante conhecimento, e muitos são critérios que a gente não consegue observar a olho nu, né? Nós precisamos de equipamentos mais sofisticados, que muitas vezes a gente não tem à disposição facilmente, para conseguir fazer essas análises, mas aqui eu quis passar assim o básico para vocês já conseguirem classificar essas moléculas de acordo com o tipo de isomeria que elas possuem, principalmente no caso da isomeria óptica, que é o que eu mais detalhei na aula de hoje para vocês, ok? E eu acredito que com isso vocês consigam resolver os exercícios relacionados a esse conteúdo nas atividades, tanto discursivas quanto objetivas, ok? Bem, Lucas, é sempre muito bom ter a sua aula, né? Especialmente quando você vem e exemplifica e explica, né, de um modo tão fácil para a gente, um conteúdo um pouco complexo, né, que é a isomeria, Sim. E ver ela de um sentido mais de uma luz polarizada e tudo, né? Isso é uma grande limitação, às vezes, no estudo de química orgânica, né, que muita gente vai associando química orgânica como uma disciplina muito difícil, né, de se ter, mas quando você vem com essa linguagem mais adequada, mais coerente para esse estudante, ele vai conseguir perceber melhor essas estruturas e conseguir resolver bem esses exercícios. Não só as atividades aqui, né, mas quando eles forem atuar como professores em sala de aula e tiverem Com essa certeza. disciplina de química orgânica também, e se eles aventurar ali para pesquisa em química orgânica, eles vão estar relacionados a isso, né, de identificar uma molécula e assim por diante. Eu conheço bastante laboratório, principalmente ali da UEM, que eu tenho contato com algumas equipes da química orgânica, que eles falam, né, que tem que chegar, extrair um composto, demora tempo, e depois tem toda Sim. essa experimentação para identificar a isomeria desse composto, ver se ele não é tóxico, né? Porque dependendo da configuração dele, ele pode se tornar tóxico, como alguns medicamentos a gente já aconteceu de a princípio as pessoas acharem que não era tóxico, mas o isômero dele era tóxico, né? E aí teve muitas crianças que nasceram com deformações, e é uma coisa muito simples, né? Que para gente que vai estudar química orgânica e identifica aquela molécula, mas naquela época, sem alguns recursos, principalmente de olhar para essa molécula, né, de ver a isomeria dessa molécula, já não tinha esse conhecimento tão rico como nós temos hoje. Hoje nós Com temos certeza. aparelhos de RMN, de infravermelho, que já dá para identificar, né, como que essas moléculas estão se comportando. E naquela época a gente não tinha tantos recursos como temos hoje, né, Lucas? Não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa em relação a isso. Não, perfeito. Esse caso que a Andressa citou, das crianças que nasceram com deformação, foi o caso da talidomida, né? Que era um medicamento que uma das moléculas dele, né, dos isômeros, tem uns efeitos positivos, que é para a finalidade que ele era utilizado, para combater enjoo, principalmente, né? E algumas dores. Só que o outro enantiômero dele, o outro isômero, trazia efeitos colaterais bem negativos quando ele era consumido, por exemplo, por gestantes. E os efeitos não se tinham esse conhecimento na época que ele foi comercializado, e esses efeitos foram vistos para as crianças que nasceram dessas gestantes que ingeriram o medicamento durante a gestação. E aí as crianças nasceram com membros encurtados, com algumas deformações, tanto que eles são chamados, né, de filhos da talidomida, por conta dessa relação que aconteceu. E aí, a partir dos efeitos colaterais que foram vistos, eles
passaram a estudar mais a isomeria óptica desses compostos. E é tão grande, né, depois de uma comemoração do Dia do Química, a gente entender como que a história da química está relacionada a essas questões de saúde, né, principalmente para o desenvolvimento também da vacina com o Covid, e as nossas pesquisas também em polímeros, que tem até o estudo de caso voltado a isso. Então, o quanto que a química a gente pode relacionar a ela muita coisa, e vocês trazerem isso nas aulas de vocês, né, futuramente, como futuros professores. Com Bem, certeza. Lucas, essa aula está gigantesca de conhecimento, mas nós vamos ter que encerrar por aqui. Muito obrigado novamente pela sua disponibilidade dessa segunda aula ao vivo, e nos encontramos na próxima semana com a nossa terceira aula ao vivo. Um grande abraço a todos. Não esqueça das atividades da Semana de Conhecimentos Gerais, que está quase encerrando. As atividades 1 em mapa, 2 e 3 estão no ambiente de vocês. Corre lá, não deixe para a última hora. Um abração, Lucas. Muito obrigada. Uma ótima noite e um ótimo recesso para quem tem recesso aí nessa quinta, sexta, sábado e domingo. Um abração. Obrigado, pessoal. Abraço e bom descanso para vocês.